Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra, mais um episódio. Devo dizer que a semana passada, para mim, culminou em êxtase, quando eu vejo o Netanyahu fazer um discurso para cadeiras vazias no plenário da ONU. Pá, mas eu garanto, eu gostei tanto, fiquei tão feliz por aquele biltre ficar remetido no seu correto enquadramento, no espaço que lhe compete, que é no vazio. Palavra de honra, fiquei mesmo contente. Mas, embora a semana tenha terminado bem, houve muitas coisas que me alertaram, em particular aquela história do despedimento do Jimmy Kimmel e da liberdade de expressão. Aliás, a liberdade de expressão não é um bem absoluto. A liberdade de pensamento é um valor absoluto. A liberdade de expressão, não. Pelo menos na Europa não é. Nos Estados Unidos é muito mais lata, é santa liberdade de expressão, só com meus amigos. Ou há moralidade, ou comem todos. Não é liberdade de expressão para um lado e o outro lado não se poder exprimir. Aliás, há aquele velho ditado que é fácil falar de fascismo em liberdade, é difícil é falar de liberdade durante o fascismo. Isso toda a gente sabe. E esta falta de liberdade, estes atentados permanentes, como se isto cada vez me está a fazer maior urticária interior. E entretanto, eu hoje estou cheia de notas. Entretanto, estava a conversar com um amigo no X, que nem sei quem ele é, nem me lembro neste momento do nome. Aliás, eu no X interajo com imensas personagens que eu não conheço. Aliás, uma delas, a fotografia de perfil é um olho. E eu acho a maior das graças interagir com um olho. E este que tem os dois olhos, estávamos a conversar a propósito disto tudo e o senhor disse a seguinte frase: estamos a reviver os anos 30 do século XX, na Alemanha e na Itália. A turba dos grunhos violentos, a entronização dos mártires, o inimigo étnico, tudo igual. A quem culpar? E eu respondi o seguinte: a uma onda de sonambulismo que nos atacou a todos. Achámos que a democracia nunca terminaria e que as escaramuças não nos dariam respeito. Facilitamos, acreditamos, pusilânimes e confiantes. E muitos se esqueceram que a liberdade é mais importante que tudo. Depois o senhor indicou-me um livro que eu por acaso já li, que é Os Sonâmbulos, do Clarke, que eu aconselho vivamente a leitura. É um livro duro, é um livro difícil, é um livro complicado, que analisa de uma forma exaustiva todas as causas que contribuíram para a Primeira Guerra Mundial. E não é fácil depois extrapolar para as outras. Aconselho vivamente. De qualquer forma, esta conversa e tudo o que se está a passar, em particular nos Estados Unidos e depois neste Ocidente alargado, o efeito contágio é inevitável. E lembrei-me de Humberto Eco, de um livro dele que são Os 5 Contos Morais, que tem um dos contos é o Fascismo Eterno. E lembrei-me dos sinais de alerta, segundo Humberto Eco, os sinais de alerta de fascismo. Então são os seguintes:
O culto às tradições e raízes. Há agora uma nova moda em Portugal em que os portugueses é uma palavra que termina com S, pois eles, para se diferenciarem com um culto bacoco às tradições, ou às pseudo-tradições e às pseudo-raízes, dizem que são portugueses com Z. Sim, é uma coisa diferente. O que, aliás, demonstra uma ignorância total, porque, graças a Deus, portugueses são rafeiros desde a origem. Isto é tudo misturado. Franceses com mouros, com africanos, com suevos, com visigodos, os bárbaros, com romanos. Nós de Gênesis somos todos misturados, graças a Deus, mas eles acham que não. Aliás, eles dizem os lusitanos puros. Olha, os únicos lusitanos puros que eu conheço, sinceramente, são os cavalos. E essa mania de me confundirem com equídeo, juro que me chateia. Isto é o primeiro ponto. 2. Medo do que é diferente. E isto é transversal, lhe aplica. Não é por acaso que na Gringolândia se chamam aos imigrantes aliens. 3. Um estado de ameaça permanente. Estamos sempre a ser ameaçados. Há sempre quem nos quer ameaçar. E normalmente são os aliens, os pobres, claro. Porque os aliens ricos, os imigrantes ricos na Europa, esses podem entrar em toda a parte. 4. Exaltação da vontade popular. E é o povo. O povo é que ordena. É mentira. O povo é que é manipulado. 5. As fake news. E têm sempre uma alergia à análise crítica. As fake news, hoje em dia, é preciso ser muito fino e ter uma peneira muito fina e muito trabalhada para conseguir navegar no que anda para aí. Eu já disse outro dia daquele vídeo que vi primeiro como sendo, durante a escaramuça entre Israel e o Irão, como sendo Teherão esta noite, o mesmo vídeo mandado por outra pessoa, Tel Aviv esta noite. E é tão... E quando a fonte de informação é exclusivamente a internet, o TikTok, o Instagram, o Facebook, o Telegram, eu não tenho esse, mas não interessa, o X. Quando não se lê, quando não se trabalha previamente, é evidente que as fake news são senhoras e rainhas. A obsessão por conspirações e culpados exteriores. Sim, são sempre... A culpa é sempre dos outros. 7. A proclamação de um líder. A voz do povo. E isso, meus amigos, do Xi ao Maduro, passando pelo cor de laranja, pelo coisa em Portugal, pelo Abascal em Espanha, pela Marine Le Pen. O líder é quem manda. E normalmente é um lobo. Antes ainda tinha um pelo de cordeiro, agora já nem sequer disfarçam muito. 8. O controlo e a repressão da sexualidade. Isto então, quer dizer, já falei imensas vezes sobre isso. Quando a responsabilidade inerente à sexualidade e à sensualidade é castrada e não pode ser ensinada. Aqui Del Rey é sujo, é feio, é nojento.
Eu hei de ler uma passagem de um livro um dia destes relativamente a este assunto. O nono sinal de alerta. Ação antes da razão. Abstenho-me até de fazer qualquer tipo de comentário. 10. Linguagem básica. Limitada e repetitiva. Isto eu até entendo. Eu já disse que havia que há um relatório da OCDE recente em que, pelo menos em Portugal, 3 em cada 10 pessoas não consegue ler ou interpretar um texto que não seja muito curto. Portanto, as frases são limitadas, são repetitivas. Aqui em Portugal há um coiso, que é o Pedro Frazão, que também é outro intelectual, que é o chamado pica-miolos. Dizem sempre as mesmas coisas, repetem-na, de preferência aos gritos, fica sempre bem, não deixam mais ninguém falar e repetem. Aquilo é tantas vezes repetido, normalmente é mentira, não importa. Que começa a entrar, torna-se verdade. Já sabem que uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. 11. Aumentar as frustrações e os preconceitos. Portanto, o preconceito do medo do outro. Então vamos aumentá-lo. Os imigrantes são culpados de todas as violações, todos os crimes, as mulheres são todas umas malditas, o sexo é pecaminoso, um aborto, uma interrupção voluntária da gravidez é um crime. E isto é aumentado. São preconceitos, são coisas que estão cá dentro, sobretudo na maior parte das pessoas que é muito pouco informada e não consegue ser melhor. Ou porque não pode, ou porque não quer. Não sei qual das duas é que será verdade. E finalmente, a rejeição de ideias inovadoras. E isso, o Cor de Laranja é expert, em particular no que diz respeito a uma coisa que toda a gente sabe que não existe, que são as alterações climáticas. Ou agora é o Tilnol que provoca autismo, ou a cura para o Covid, uma injeção de lexívia diretamente nos pulmões. Não sei porque é que o senhor não testou essa cura. O que é certo é que todos estes sinais combinados estão a levar a um grito de morte aos antifas. Cuidado. Abram a pestana. Leiam. Informem-se de uma forma segura, digna, conveniente. É a melhor forma de resistir. #resiste sempre. E posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, please continuem a visualizar, a pôr comentários, a partilhar, a subscrever, a divulgar. Please. Para que esta noite escura que se abate sobre nós, de alguma forma, todos juntos consigamos ter uma vibração um bocadinho mais da maldição de Cassandra. Até breve.